Ora, muito boa tarde a todos, em nome da Delegação de Matosinhos da Ordem dos Advogados. Antes de mais, obviamente, agradecer o convite, a aceitação do convite e manifestar a honra que temos em ter connosco o Sr. António Fialho, que gentilmente acedeu e está aqui disponível para nos brindar com os seus conhecimentos, que a todos importam nesta área da família, do direito da família. O Sr. António Fialho é juiz de direito no Juízo de Família e Menores do Barreiro, é ponto de contacto nacional da Rede Internacional de Juízes da Conferência de Haia, é mestre em Direito, membro da Comissão de Redação da revista Julgar e membro do Conselho Europeu de Justiça Juvenil. Portanto, o doutor vai aqui abordar o tema da família do ponto de vista internacional e certamente que todos escolheremos muito daquilo que vamos ouvir. E sem mais delongas eu vou dar a palavra ao Sr. António Fialho e muito atentos certamente estaremos sorvendo os seus ensinamentos. Doutor, tem a palavra, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, doutora Luísa. Muito obrigado a todos, espero que me estejam a ouvir bem e em condições. Eu quero saudar todos os amigos do Norte, tão longe, mas este meio realmente permite-nos estar próximo de todos e quero saudar os seus advogados, em particular a Delegação de Matosinhos da Ordem dos Advogados, por esta iniciativa, por várias iniciativas que têm ocorrido um pouco por todo o país e em que a Ordem dos Advogados tem estado na linha da frente em termos de formação nestas matérias, no sentido também procurarmos aproveitar da melhor forma estes momentos difíceis que todos atravessamos e procurar ultrapassar e aproveitar estas dificuldades que nos atingiram. Eu trouxe um PowerPoint para pôr aqui, que é mais fácil, tem dois objetivos. Primeiro, ajuda-vos realmente a centrar em algumas questões que nós vamos aqui falar, de forma transversal, não só questões relacionadas com o direito interno das famílias, mas também com o direito internacional, neste tempo de pandemia e com algumas perspectivas também para o futuro, em relação a algumas sugestões e algumas soluções que eu acho que mais tarde ou mais cedo nós teremos que pensar em mudar, nem que seja aproveitando esta crise que atravessamos, no sentido de fazer esta mudança. Eu sei que é um momento difícil, eu encontrei há dias, tropecei nesta frase do antigo secretário de Estado da Educação americano, e eu acho que isto expressa de certa forma o momento que nós estamos a atravessar. Provavelmente quem cá estiver nessa altura, daqui a 40, 50 anos, é capaz de analisar este período que estamos aqui a atravessar de uma forma ou crítica, ou negativa, ou positiva, depende depois um pouco também das reações que possa ocorrer em relação a isto, mas nós neste momento vivemos algo que é dito normalmente por todos, pela comunicação social, pela classe política, pelos grandes responsáveis e os pensadores nesta matéria, que estamos a viver um momento histórico único. Mas a verdade é que quando vivemos um momento histórico neste momento, ela não parece história, é sempre muito confuso e desordenado, porque nós não sabemos, e esta situação da pandemia que vivemos neste momento é realmente exemplar, porque lembram-se que agora já conseguimos provavelmente ter alguma certeza em relação àquilo que vamos encontrar amanhã com algum grau de confiança, mas vivemos aí tempos muito difíceis, particularmente na segunda quinzena de março e durante todo o mês de abril, em que praticamente não sabíamos o que é que ia ser no dia seguinte. E, portanto, esta é a realidade que expressa, de certa forma, aquilo que vivemos a nível do direito, não só no direito interno, do direito internacional e tudo aquilo que diz respeito à nossa própria vida. Porque a vida dos tribunais, de certa forma, também é a vida das pessoas e acaba por ser também muito influenciado por essa vida das pessoas. Eu quero fazer, neste momento em que já estamos a pensar
no pós-Covid, digamos assim, quer fazer não só uma análise do momento em que estamos a atravessar, alertar para alguns cuidados que temos que ter, mas também ao mesmo tempo procurar aproveitar, fazer desta crise uma oportunidade, ou seja, na palavra deste filósofo, ele realmente refere que esta situação deve ser vista como um portal, que nos obriga a adotar algumas mudanças que estavam apenas pensadas. Esta maneira como nós estamos hoje a fazer esta conferência, esta sessão, em março, se calhar, se a delegação de Matosinhos da Ordem dos Advogados propusesse, se calhar toda a gente dizia assim, mas porquê? Porque é que não arranjam uma sala e vem cá o orador e falamos todos e conversamos e trocamos informações e tudo mais. E, portanto, esta é uma mudança que realmente tivemos. Muitas outras tivemos, a maneira como agora fazemos as diligências de máscara, as diligências à distância, com uma restrição muito, muito grande a esse nível, já vamos falar com algum pormenor acerca disso, mas, portanto, é assim, eu tenho a esperança, sou um otimista por natureza, que nós não vamos viver esta situação para sempre, não é? E começamos a ter notícias de outros países que já entram numa situação de desconfinamento total, portanto, isso dá-me essa esperança. Portanto, aqui a ideia é procurar aproveitar, nós trabalhamos numa área que está muito dependente do relacionamento pessoal, esta área da família e dos tribunais está muito dependente do relacionamento pessoal e se calhar temos que arranjar maneira de adaptar este sistema ao futuro e torná-lo menos permeável a estas crises, porque isto afetou-nos a todos. Nós não podíamos trabalhar, os senhores advogados não podiam trabalhar, não sabiam provavelmente que tipo de resposta é que haviam de dar aos seus clientes e a vida ia andando, mal ou bem, com aquelas dificuldades que todos sabemos. Ora, só para vos situar o que é que nós vivemos, ainda estamos a viver, em alguns aspectos, algumas situações destas. Portanto, durante 45 dias tivemos um estado de emergência que não tínhamos tido depois do 25 de Abril, a não ser em 1975, e posteriormente uma declaração de estado de calamidade que durou até ao final do mês de maio, com estabelecimento de regras de confinamento obrigatório, regras sanitárias, restrição à deslocação de pessoas, devem-se lembrar das cercas sanitárias, daqueles bloqueios que houve aos fins de semana da Páscoa e depois por altura do feriado do 1º de maio. O que ainda se manteve, ainda se mantém realmente uma restrição e um encerramento das fronteiras externas e com restrições nas fronteiras internas. Nós somos um país que tem ilhas e, portanto, também houve aqui restrições nas deslocações para as ilhas, com a supressão de voos e restrição dos mesmos a destinos muito limitados e, por outro lado, também um encerramento dos serviços públicos e a suspensão dos prazos judiciais que durou de 9 de março até 3 de junho. O que é que aconteceu, entretanto, nos tribunais durante esse período? As diligências foram limitadas às diligências urgentes quando tivessem em causa direitos fundamentais, a prevalência da prática de atos em regime de teletrabalho, que ainda se mantém parcialmente, a previsão de atos e diligências processuais realizadas com recurso de meios de comunicação à distância, como este que estamos agora aqui a fazer, e também o estabelecimento de regras de funcionamento dos tribunais perante a necessidade de realização de diligências processuais, presenciais. Portanto, nesta matéria, como aparece aqui neste slide, passámos a viver quase como a família Jetson, e eram os desenhos animados da minha juventude, e que realmente, se calhar, na altura, eles já adivinhavam que íamos viver esta situação através da videochamada, das videoconferências, das consultas médicas online, do próprio atendimento online e todas estas dificuldades que nós acabámos por sentir de uma forma, e depois foi de uma forma muito rápida, porque praticamente não houve tempo para nos prepararmos, praticamente fomos obrigados a preparar-nos para esta realidade. O que aconteceu na Europa e no mundo, particularmente na Europa, que é a maior em termos geográficos, a nossa maior proximidade? Aconteceu mais ou menos a mesma coisa nos tribunais. As diligências presenciais também foram adiadas, também recorreu-se aos meios de comunicação à distância, aos sistemas eletrónicos de comunicação. Nós tínhamos os sítios para permitir trabalhar nos processos, mas há muita coisa que ficou por fazer em relação a essa parte. A limitação do número de pessoas nos edifícios dos tribunais e noutros serviços públicos, que ainda se mantém. O atendimento online ou por marcação, por ainda se mantém, e também o encerramento das fronteiras e confinamento, que em alguns casos também ainda se mantém. À partida poderíamos pensar, bem, se é assim, não há problemas
a nível de direito internacional da família, porque não há relações familiares, portanto não há conflitos familiares que possam ocorrer. Não é bem assim, porque, como veremos, as coisas realmente ocorrem, às vezes, fora daquilo que nós estamos habituados a pensar de uma forma mais simples. Portanto, estamos neste momento numa situação entre o passado e o futuro. Tivemos um mundo praticamente fechado, com voos limitados, passámos para uma situação de uma justiça que durante algum tempo vai ter esta imagem, da chamada, aquilo que eu chamo de justiça de máscara, ou de viseira, não é? Ou então, como aparece aqui, a justiça à distância de um clique. Portanto, é aquilo que vamos ter, e neste momento o que temos, através da aplicação do entrada em vigor do diploma, que demorou a entrar em vigor, aliás, demorou a ser publicado, e demorou também a entrar em vigor da atual lei, que entrou em vigor finalmente no dia 3 de junho, de certa forma, de uma forma ou de outra, o que vamos ter é isto, ou uma justiça à distância, ou uma justiça de máscara. Este pensador chama a atenção para um aspecto que é o seguinte: normalmente as medidas decididas para estados de emergência tornam-se definitivas, porque essa é a natureza das emergências que vão adiantar os processos históricos. O que temos que ter muito cuidado é como é que isto se faz, que tipo de processo histórico é que queremos ter. Ou podemos ter um processo histórico que realmente seja uma oportunidade para melhorar aquilo que temos, ou então podemos correr o risco realmente inverso e há sinais negativos em relação a isto. O que é que normalmente as crises dão? E isto é uma análise que é feita por um especialista em direitos humanos, e ele chama a atenção para isto. Normalmente nestes momentos de crise, e esta crise, que era uma crise sanitária, o que trouxe realmente foi um grande receio. Portanto, as pessoas tinham medo umas das outras e trouxeram realmente uma situação de grande vulnerabilidade e dependência. Porque isto pôs em causa aquilo que era normal para nós. Na relação humana, nós começámos a ter medo do outro e foi posta em crise também esta noção de autonomia individual. E normalmente qual é a tendência das pessoas? É procurar a segurança coletiva. Isso depois traduz-se no sacrifício da liberdade e então a procura de respostas junto de um Estado autoritário ou totalitário. Felizmente em Portugal, de uma forma geral, não vivemos isto, mas isto é uma realidade que pode ocorrer em relação a algumas soluções, e vocês sabem que há discussões que se têm em relação, por exemplo, ao controle através de uma aplicação de quem está doente, o controle de coisas que foram exigidas, depois aquelas discussões que por vezes ocorrem quando nós vemos na televisão uma manifestação que tem mais pessoas, começamos logo a criticar e se esquecemos que efetivamente essas pessoas estão no exercício de um direito de manifestação, não é? que não deixa de ser um direito constitucionalmente consagrado. Portanto, tudo isto, esta ponderação, deixamos de a ter e às vezes pensamos apenas numa visão sanitária que provavelmente muitas vezes não é correta. Não quer dizer que a outra também o seja, mas este tipo de discussão muitas vezes entra no tudo ou nada e nós nesta matéria, como juristas, não podemos entrar no tudo ou nada. Porque isto depois traduz também a um enfraquecimento do Estado de Direito, e vocês basta verem as notícias e ligarem as televisões ou lerem os jornais, e há notícias todos os dias de um aumento de países, por exemplo, em que começam a governar por decreto, aproveitando realmente a boleia desta crise sanitária, procurando reduzir o poder dos tribunais, o papel dos advogados e, de certa forma, acabando por restringir direitos fundamentais, que é para aquilo que servem as pessoas que trabalham nos tribunais. E baseando-se também nesta ideia do risco e do medo de uma provisoriedade permanente. Como nós não sabemos como é que vai ser o dia da manhã, quem quer realmente fazer valer esta situação de autoritarismo ou totalitarismo acaba por valer-se deste receio e procura realmente levar para determinados aspectos mais negativos. Portanto, eu aqui quero chamar a atenção é que, sim senhor, podemos mudar, mas esta mudança tem que ser para algo melhor. Tem que ser para algo melhor, aproveitando a oportunidade para algo melhor daquilo que era. Nós já chegámos à conclusão que a vida nos tribunais depois do dia 13 de março não vai ser a mesma do que era antes de 13 de março. Agora a nossa opção é o que é que vamos mudar e vamos mudar para melhor. Não só uma obrigação nossa como cidadãos, como profissionais nesta área, no sentido de dar o nosso contributo, mas ao mesmo tempo também exigir de quem tem a capacidade de decidir que
introduza mudanças. E eu aí devo-vos dizer que daquilo que foi conhecido até agora, em termos de mudanças para a justiça, estou a ver que as coisas são muito fraquinhas. Basta ver, por exemplo, o que vem previsto neste grande programa em relação à justiça, são meia dúzia de medidas de duvidosa aplicação prática e se calhar não vão ter grandes efeitos, particularmente em determinadas áreas que vão ficar muito carenciadas. E, portanto, o que nós vamos ter num tempo próximo é isto, é proteção individual nossa e do outro e distanciamento social, representado através desta figura aqui, realmente da figura da máscara e desta distância que nós temos que observar, como o Ricardo Araújo Pereira ainda ontem à noite chamou a atenção, desta brincadeira dos chapéus para manter a distância, que no fim de contas, como vocês podem ver, não é nada que os senhores da Câmara de Valdevez tivessem inventado, porque esta imagem da China é muito anterior à imagem de Arcos de Valdevez, e portanto eles não inventaram nada, só foram buscar uma ideia alegre ou triste, cada um fará o seu juízo, mas esta realmente vai ser a realidade nos próximos tempos. Portanto, vamos ter que observar esta realidade com muita pena minha, porque eu gosto muito do abraço, gosto muito do afeto, gosto muito da proximidade, gosto muito de cumprimentar as pessoas, gosto muito de cumprimentar os advogados no início e no fim de uma diligência, e tenho saudades disso, mas infelizmente hoje em dia a única coisa que podemos fazer é dar uma cotovelada uns nos outros. Portanto, dizia eu que o futuro próximo que nos espera é isto, é realmente um protocolo rigoroso e pormenorizado para a realização dos atos e diligências processuais, com a avaliação das características das salas, o número de pessoas por metro quadrado, isto já se está a verificar, a separação do mobiliário de proteção com barreiras de vidro ou de acrílico, no caso em que isso possa acontecer, e provavelmente às vezes até se calhar é melhor do que a história das máscaras, a limpeza e desinfecção regulares após cada utilização, os controlos de entrada e descida dos tribunais, a definição das zonas de circulação, de espera e detenção, o fornecimento e o uso dos equipamentos de proteção individual e as zonas de isolamento, isto quando é detectada uma situação de contágio por alguém que esteja dentro do tribunal ou que se desloque ao tribunal para fazer uma determinada diligência. Isto é, de certa forma, o que está nos planos de contingência de quase todas as comarcas do nosso país. Outra realidade que eu penso que também se calhar vai acontecer, porque isto também já nos veio criar esta possibilidade, é que este recurso aos meios de comunicação à distância paulatinamente passará a deixar de ser uma faculdade para passar a ser uma imposição em certas situações. Pronto. Nós já tínhamos esta possibilidade da videoconferência, era alargada e, por exemplo, no direito internacional até era muito utilizada, mas vamos ter realmente esta realidade a verificar-se cada vez mais. E a própria arquitetura das salas dos tribunais provavelmente deverá sofrer algumas alterações, assim como a utilização de cada um dos espaços. O que é que eu acho que é aqui um papel importante, e como estou a falar para advogados, acho que os advogados deverão ter esta noção, que os advogados deverão começar a ter um papel mais proativo na superação das dificuldades encontradas na comunicação entre o tribunal e os demais intervenientes processuais, para compreender tudo isto e para poder também processar tudo isto. Eu já vou falar realmente qual é o papel do advogado nestas matérias, destas questões em concreto. Por outro lado, também, isso já hoje, Portugal não tem este problema, porque nós já temos o sítio há alguns anos, com mal ou bem, nesse aspecto até estamos melhor do que alguns países que nem sistema eletrónico de tratamento de processos têm, mas o que eu defendo é que efetivamente, embora isto provavelmente será cada vez mais alargado, mas ele também deve ser mais user-friendly. Portanto, não só para os magistrados, para os advogados, para o próprio cidadão, o sistema das plataformas eletrónicas para acesso aos processos deverá ser realmente mais simplificado e permitir uma comunicação mais simples em relação a todos os intervenientes no processo. O recurso aos meios eletrónicos implicará uma atualização crescente dos sistemas de rede e dos mecanismos de segurança. Portanto, aqui é evidente que nós não podemos estar sujeitos a que os mecanismos de segurança possam falhar e haver as tais notícias de que realmente depois há os buracos da segurança que comprometem o próprio processo e criam má imagem na administração da justiça. Por outro lado, alguns princípios da administração da justiça vão sofrer algumas dificuldades. Aquela questão da publicidade das audiências,
se tivermos limitação de pessoas ou se tivermos uma diligência à distância, a questão da publicidade das audiências ficará comprometida. O contraditório decorrente da citação, como vocês sabem, neste momento ainda está em vigor uma norma provisória relativamente à citação, tendo em conta as dificuldades de citação, em que provavelmente se vão levantar alguns problemas no futuro, se aquela citação ocorreu e se chegou realmente ao conhecimento do demandado, esta própria imediação e a própria solenidade da audiência, porque a notícia que vem chegando destas diligências feitas à distância, nós podemos apanhar a pessoa nos mais variados sítios, ou então a pessoa está completamente à vontade no sítio, e portanto perde-se aquela ideia de solenidade da audiência que normalmente existe e que todos estamos habituados a ver. Aqui, portanto, volto a apelar nesta questão que no futuro pós-Covid teremos alguns entre a crise e a oportunidade. Mas a verdade é que o direito não pode ignorar isto, porque quando o direito ignora a realidade vinga-se e ignora o direito. E isto realmente nós não queremos isto. O que queremos efetivamente é que o direito possa ser uma resposta para a realidade. O que é que nós sabemos que vai acontecer? E podemos realmente já prever alguma coisa. Como efeitos gerais durante ainda esta situação do Covid-19 e já depois. Crise económica e aumento do desemprego. Isto já se verifica, isto vai ocorrer. Acumulação de diligências processuais adiadas e processos com prazos suspensos. Portanto, neste momento já não temos processos com prazos suspensos, mas ainda estão realmente na fase de recuperação, o que vai implicar uma acumulação de diligências processuais. Revisões contratuais e renegociação de compromissos. Isto tem efeitos depois, a nível, por exemplo, também das questões relacionadas com a matéria de alimentos e, eventualmente, com as revisões contratuais que possam ocorrer na vida das pessoas. A previsível avalanche de processos motivadas pelas várias situações. Alterações, incumprimentos, tudo aquilo que realmente possam imaginar. E aqui só me estou a referir especificamente às questões da área da família. Nem sequer estou a falar das insolvências, nem dos processos criminais, nem dos processos cíveis relacionados com outras matérias. Portanto, só referindo a questão da família. Isto implica realmente uma necessidade de fatores de atuação dos conflitos, porque o sistema não está preparado para receber isto. E como o sistema não está preparado para receber isto, nós temos que procurar fatores que atenuem estes conflitos e que, no fim de contas, deem uma resposta rápida àquelas pessoas nos casos em que eles realmente devam ocorrer. Porque a verdade é que também temos muito pouco tempo para preparar o retorno à normalidade. No caso do meu juiz em particular, foram dadas sem efeito 44 diligências não urgentes. Estamos a pouco mais de um mês das férias judiciais. O facto de realmente não haver férias judiciais, pouco efeito iria ter relativamente à questão da recuperação, porque eventualmente depois teria que se observar as férias dos pessoais, dos magistrados e dos funcionários, e inclusivamente até o próprio funcionamento dos escritórios dos seus advogados, e portanto esta questão era uma questão que tinha que ser ponderada, não era 15 dias que iam fazer alguma coisa. Portanto, eu prevejo que provavelmente esta recuperação, e depois nós não vamos começar a poder marcar com a regularidade e com a permanência que marcávamos antes, esta história de termos átrios de tribunais cheios de pessoas à espera de diligências é uma figura do passado, pelo menos nos tempos mais próximos, e portanto, nesta matéria, nós temos que encontrar aqui realmente fatores que permitam separar o trigo do joio. Aquilo que realmente deve justificar a intervenção do tribunal deve ser a intervenção do tribunal, aquilo que pode procurar outros mecanismos deve procurar outros mecanismos, nem que seja através do papel conciliador dos próprios advogados. Qual é a natureza normalmente destes conflitos familiares que envolvam mais do que uma ordem jurídica, ou os chamados conflitos familiares plurilocalizados? Eles admitem a consensualidade por via de regra, o que quer dizer que normalmente podem ser resolvidos por acordo. Há uma prevalência de interesses externos aos intervenientes diretos, que é o interesse externo que está aqui presente em termos de prevalência, é o superior interesse da criança, mas os outros interesses não deixam de ser importantes, como seja o próprio interesse das partes. A multidisciplinariedade, a fragilidade das garantias de cumprimento, que, como sabem, é sempre muito difícil fazer cumprir certas
certas decisões. A complexidade e prevalência das dinâmicas sociais, portanto, a própria superveniência dos factos é fator determinante, eventualmente, de alterações que possam vir a ocorrer, não só a nível interno, mas também a nível internacional, e a necessidade de intervenção dos mecanismos de cooperação, que estão sempre dependentes do modo de funcionamento dos sistemas jurídicos de outros países. O que é que eu defendo como um dos fatores que para mim é importante, e já escrevi isto, já o defendi aqui há tempos, a nível dos processos todos de família, mas nesta estão questões internacionais, e particularmente questões internacionais relacionadas com a deslocação ou retenção ilícita de crianças, como sabem, por ser processo de jurisdição voluntária, não tem intervenção obrigatória de advogado, a não ser na fase de recurso. Eu defendo que estes processos devem ter intervenção obrigatória de advogado. E o sistema tem que estar preparado para isso. Porquê? Porque a intervenção obrigatória, para já estamos a falar de processos em que as matérias que estão aqui em causa têm provavelmente mais importância do que muita importância para a vida das pessoas, do que muitas questões em que a intervenção obrigatória de advogado existe, particularmente nas questões de natureza patrimonial, não é? Apenas por determinação do valor da ação, e aqui é baseado numa questão que tem a ver com a natureza do processo. Depois, nós já fizemos uma evolução muito importante, motivada por um acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em que, por exemplo, nos processos de proteção, de promoção e proteção, a intervenção de advogado, quando está em causa a aplicação de medida de confiança judicial com vista à futura adoção, é obrigatória a nomeação de advogado aos pais se eles não constituírem. Ora, se numa circunstância destas, em que realmente pode estar em causa a inibição e a perda da titularidade das responsabilidades parentais, numa situação de deslocação ou retenção ilícita, pode estar em causa o termo de um contacto com um filho ou uma filha. E, portanto, nesta matéria, eu acho que, efetivamente, o papel do advogado de intervenção obrigatória é cada vez mais justificado. Por outro lado, também, nestes processos, é muito sentida a necessidade de comunicação com o Tribunal. E essa comunicação só se faz normalmente através do advogado. Nós podemos dizer assim, mas para isso está lá o Ministério Público, até intervém com o processo e tudo mais. Não, os interesses do Ministério Público estão delimitados. Não é? Poderão realmente representar a criança, porque tradicionalmente é isso que se diz que faz, não é? Mas também há interesses do ponto de vista da ordem pública que o Ministério Público pode estar interessado em representar, que provavelmente não podem conflituar com o próprio interesse da criança ou particularmente com o interesse dos progenitores. Por isso é que nesta matéria eu também acho que, aqui também por isso, só o papel do Ministério Público não é suficiente para essa representação destes interesses. Portanto, para dar prevalência aos interesses que estão aqui em causa, que não é só o superior interesse da criança, todos os outros também interessam. A lei fala realmente em prevalência, mas como critério de decisão, mas só pode haver prevalência, efetivamente, quando eles são exercidos de forma igualitária. Portanto, aqui também o advogado poderá ter esse papel. E, por outro lado, no nosso sistema, só o advogado, pelas funções de representação que exerce, é que pode ser o sujeito processual que tem conhecimentos técnico-jurídicos para colaborar na organização e planeamento do processo e da sua execução. E estes processos realmente têm grandes dificuldades a nível da sua execução. Portanto, esta é uma das matérias em que, do ponto de vista da mudança, o legislador, na minha perspectiva, devia pensar nisto e produzir aqui realmente uma alteração. Pode parecer que é uma alteração muito delimitada, muito cirúrgica, mas provavelmente poderá ter efeitos muito importantes a nível da própria gestão do processo. É evidente que isto depois vai exigir por parte do advogado uma atitude completamente diferente. O advogado tem que estar preparado para utilizar este, como os americanos dizem, o multi-door court system, que é a escolha do caso mais adequado ao problema, ou a escolha da porta mais adequada ao problema. Não é? E como vocês sabem, nesta matéria em que predomina a consensualidade, há muitas portas que se podem escolher e, portanto, o advogado tem que estar preparado para isto. Depois o advogado também tem que estar preparado para mecanismos de cooperação e de planeamento com o tribunal e com o próprio funcionamento das redes de cooperação. Já vamos no final falar depois em relação ao próprio funcionamento das redes de cooperação que existem nesta matéria e particularmente aquela que eu represento em Portugal, para vos dar uma ideia de como é que também aqui o papel do advogado é importante. E depois o advogado também tem que colocar o foco no resultado.
não é? Baseado nesta máxima americana que os clientes satisfeitos pagam as contas, portanto pagam os honorários. Portanto, aqui também o advogado, como é um profissional remunerado, também tem que ter essa preocupação de obter um resultado rápido e que satisfaça os interesses do seu cliente de forma relativamente justa e equitativa, no sentido de ele próprio também poder ser pago o mais depressa possível em relação a esta realidade. E ao mesmo tempo abandonar os velhos hábitos. Eu aqui quando falo os velhos hábitos é de pôr o sistema a funcionar em função do resultado sempre. Portanto, e incorporar estes métodos de trabalho e de configuração do litígio de acordo com o resultado. Portanto, aqui o que interessa para um processo é o resultado. É sempre a minha perspectiva que eu tive a nível pessoal. O resultado que eu tenho para o processo pode não ser aquele que o advogado do autor ou do réu tenham, não é? Mas eles pretendem um resultado. Porque se não concordarem com esse resultado, eles sabem que também têm um mecanismo para reagir contra esse resultado, procurando outro resultado. Mas realmente o processo é sempre visto em função do resultado. Mal ou bem, quando chegamos ao resultado, o resultado seja favorável ou seja desfavorável à parte, mas o tribunal fez o seu trabalho e o advogado é pago também pelo seu trabalho. Eu já fiz esta proposta recentemente numa conferência, através deste meio também, organizada pelo Conselho Regional de Lisboa, em que isto também tem que ter efeitos a nível do apoio judiciário. Ou seja, aqui tem que haver uma alteração ao regime de apoio judiciário que conceda vantagens económicas aos advogados que tenham uma função conciliadora, que lá está nas ações em que esta função conciliadora tem efeitos processuais. É premiar o verdadeiro trabalho do advogado em termos de garantir a satisfação dos interesses do seu cliente. Eu recordo, por exemplo, que o Estatuto da Ordem não diz que o advogado deve zelar pelos direitos do cliente, diz que deve zelar pelos interesses do cliente. E zelar pelos interesses do cliente é muito mais do que os próprios direitos. E, portanto, nesta matéria, aqui é realmente importante, muitas vezes, essa função conciliadora. Desculpem eu falar aqui como juiz, mas, de certa forma, isto vai de encontro àquela ideia que eu tenho de que, efetivamente, grande parte das questões não chegam ao tribunal, porque são resolvidas nos gabinetes dos advogados. E isso é positivo. O que nós temos é que incrementar isto, porque o sistema não está preparado para responder. E, portanto, procurando que todos possam trabalhar nesta área, os advogados conseguem realmente resolver isto e também acabar por resolver também um problema do ponto de vista do próprio funcionamento do sistema. Por outro lado, tem que haver regras precisas sobre o planeamento das diligências e a responsabilidade que cabe nesta matéria ao juiz e ao Ministério Público e aos advogados. As diligências vão ter que ser mais bem planeadas. Eu outro dia posso-vos dizer que fiz uma reunião para fazer o planeamento de um debate judicial, que é um debate judicial que cada uma dos pais tem advogado, tem o seu advogado. O debate judicial, como sabem, tem necessariamente a intervenção do Tribunal Coletivo Misto, portanto com juízes sociais, mais Ministério Público, mais funcionário, e cada um deles tem um número significativo de testemunhas no debate judicial. É uma diligência que é conveniente que seja presencial, mas com as regras que temos neste momento, para fazer esta diligência presencial nós tivemos que fazer um planeamento. Então o que é que eu resolvi fazer? Só havia uma forma de fazer um planeamento que fosse compreendido por todos. Em vez do juiz se limitar a dar um despacho e escarrapachar no despacho, desculpem a expressão, não é? A visão que eu tinha relativamente ao processo, o que é que eu fiz? Convoquei as senhoras advogadas e o Ministério Público para uma reunião como esta que nós estamos a fazer aqui, só que aquela era a 4, éramos menos, e até foi utilizando esta plataforma do Zoom. Fizemos uma reunião entre os 4, eu expliquei o problema, as senhoras advogadas e o Ministério Público foram bastante compreensivos em relação a essa realidade, e então com alguma margem de definição, a margem de definição que é possível, procurámos fazer uma calendarização dos atos processuais em relação à audição das testemunhas e dos peritos, que naquele caso está requerida a audição também de dois peritos naquele processo. E com essa calendarização, realmente temos a vantagem de todos nós sabemos com o que é que contamos. Eu avisei logo que há sempre uma margem de erro, mas nós podemos trabalhar bem com essa margem de erro quando reduzimos realmente a margem de erro a mínimos muito pequenos, mas ao mesmo tempo nós podemos com essa calendarização ter também um respeito pelas pessoas que vamos convocar e não fazer que seja convocada uma pessoa para as 9h30 quando sabemos que ela só vai ser ouvida às 4 da tarde. Porque o problema é que
Antes, eu chamava uma pessoa às 9h30 e por circunstâncias da vida e do processo só era ouvida às 4 da tarde, mas essa pessoa estava ali e pelo menos ia sabendo como é que as coisas corriam. Neste momento, essa pessoa teria que esperar na rua, porque não há possibilidade de ela esperar dentro do tribunal. E, portanto, até isto nós temos que pensar, porque as salas de espera são muito pequeninas para garantir o tal distanciamento social. Portanto, este tipo de dificuldades foi compreendido e pudemos fazer um planeamento da diligência que seja mais próximo das necessidades também das próprias pessoas que vão assistir àquela diligência. É evidente que isto também vai implicar para todos nós alguma mudança de mentalidade quanto a novos meios de produção de prova. Este da comunicação à distância, eventualmente o depoimento por acordo das partes ou o depoimento por escrito, que é uma coisa que eu já defendo há muito tempo, particularmente nas chamadas testemunhas que não aquecem nem arrefecem, como eu costumo dizer, e, ao mesmo tempo, também uma maior cooperação entre os tribunais e os advogados, evitando deslocações e atos desnecessários com recurso a meios expeditos de comunicação. Porque é que o nosso sítios, por exemplo, não tem um mecanismo rápido de avisar por SMS o advogado se houver algum adiamento de última hora, quando o advogado vai a caminho do tribunal? E ele, para ter acesso ao processo, ou não consegue falar com o tribunal, porque não sei se os seus advogados já tentaram alguma vez telefonar para certos tribunais, sabem bem o castigo que é telefonar para um tribunal, não é? Eu próprio também o sinto quando não sei o número de telefone desse tribunal e tenho que ligar para lá, não é? Porque não um sistema que seja expedito no sentido de permitir uma maior comunicação para evitar deslocações e atos desnecessários, mas com meios expeditos, recorrendo ao mail, ao SMS, ao WhatsApp, aquilo que vocês imaginarem. Os mecanismos estão aí, portanto, esta forma de comunicação já se faz para outros modelos, porque não pensar também nesta forma de cooperação, no sentido de nos simplificar a vida. Isto não é de nos prender aos processos, é de nos simplificar a vida. Em que é que se basearam durante muito tempo as relações familiares plurilocalizadas? Nisto tudo. Na mobilidade transnacional, nos casamentos e uniões entre pessoas de várias nacionalidades, na liberdade de circulação, no aligeiramento ou abolição das restrições fronteiriças, nos desequilíbrios económicos, na própria existência das situações de divórcio, ou então também no aumento dos conflitos transfronteiriços. Nada disto existe agora a não ser a questão dos equilíbrios económicos. Porque agora estamos com as fronteiras fechadas, portanto, isto até poderia fazer prever que, bem, durante muito tempo não vamos ter relações familiares plurilocalizadas. Mas vocês sabem que, efetivamente, isso não é verdade. Os 3 instrumentos que temos importantes relativamente a esta matéria, eu aqui vou-me centrar, sem prejuízo depois para as questões que possam colocar, podermos abordar outras matérias, vou-vos centrar nesta questão da proteção internacional e da deslocação e retenção ilícita de crianças, particularmente as 2 convenções da Haia, a de 1980 e a de 96, e o ainda em vigor, ele vai vigorar até 2022, o chamado Regulamento de Bruxelas 2 bis. O que é que eles visam? Assegurar o regresso imediato de crianças deslocadas ou retidas ilicitamente ao estado de residência habitual, ou seja, garantir o restabelecimento da situação alterada por ação daquele que deslocou ou reteve ilicitamente a criança, respeitar os direitos de guarda ou de visita que existiam no estado de residência habitual. Estes instrumentos presumem que a melhor solução que tutela o superior interesse da criança consiste em assegurar o seu regresso imediato ao estado onde tinha a sua residência habitual. Mas, ao mesmo tempo, como isto não é branco nem preto, há questões cinzentas, qualquer um destes instrumentos tem um conjunto de exceções em face de circunstâncias que podem não justificar o regresso, que é a questão do risco grave ou situação intolerável, em que provavelmente vamos ter novas situações de risco grave ou situação intolerável. E eu lembrei-me aqui há dias de uma. Alguém admitiria como razoável uma situação, e acaso para pensarmos e eventualmente podemos discutir nisto, na situação em que neste momento vivemos, que não possa configurar uma situação de risco grave o regresso de uma criança ao Brasil, por exemplo, ou um país que efetivamente não está a lidar com esta situação do coronavírus de uma forma séria, em que realmente poderá aumentar o risco para essa criança, não é? Ou então pensarmos, por exemplo, também nesta matéria, eu tenho o entendimento, por exemplo, que a deslocação de uma criança de férias com algum dos progenitores não integra questão de particular importância, a não ser que realmente haja um fator que aumente o risco dessa viagem. Porque viajar de férias hoje em dia para o estrangeiro
era, até dia 13 de março, a coisa mais natural na vida. Nós podíamos ir à Espanha sem dificuldade nenhuma e meter-me no carro daqui até à Polónia e ninguém pedia documentação. Mas a verdade é que esta situação nova do coronavírus veio trazer novas realidades que se calhar os tribunais também serão obrigados a ponderar em função da situação concreta do país onde isto ocorre. Quais são as dificuldades que nós temos encontrado a nível das execuções das decisões de regresso que foram proferidas ao longo deste tempo? Embora estes processos são considerados processos urgentes, a verdade é que foi entendido em alguns tribunais que houve suspensão de prazos, o que é errado, porque estes processos nunca deixaram de ser urgentes. Portanto, durante a vigência desta Lei 4A/2020, os prazos não tiveram suspensos nestes processos. No entanto, isto não impediu que não houvesse dificuldade de executar as decisões de regresso que estavam preferidas e algumas delas até transitadas. Temos aqui alguns casos que me foram comunicados pela Autoridade Central, nomeadamente de França, de Portugal para França, Luxemburgo, Ucrânia e Holanda, e de outros Estados para Portugal, nomeadamente da França, do Brasil ou da Austrália. O problema é que a concretização de algumas destas decisões vai ficar dependente da abertura progressiva das fronteiras e da verificação das condições de segurança, o que de certa forma acaba por afetar o objetivo desta lei, que é resolver a questão rapidamente. Posso-vos dizer que na próxima quinta-feira, que é feriado, mas vamos ter esta discussão de manhã, vou ter uma reunião através deste meio com alguns colegas da rede internacional, em que vamos realmente discutir justamente estas dificuldades que estão a ser sentidas um pouco por todo o mundo. Outra preocupação que vamos ter, porque Portugal ainda tem estado de certa forma imune a esta realidade, mas muitas vezes aparecem estas notícias, situações de crianças deslocadas ou migrantes que aparecem desacompanhadas dos familiares. E não é garantido que esta situação não venha a ocorrer com maior frequência, porque de certa forma nós já notámos, não sei se repararam, as notícias que tem havido do aumento de situações, de detecção de situações de imigrantes que chegam aos portos do Algarve. Há uns anos atrás isso era quase por acidente, era algum que ia para a Espanha ou para outro sítio qualquer e que se perdia e vinha parar ao território português no Algarve, mas agora não. Esta última notícia que foi, os senhores traziam um GPS, o que faz prever que era a intenção deles entrar no território português. Portanto, o que significa que esta situação, que era muito sentida na Grécia, em Espanha, na Itália, em Malta, portanto, nos países do Arco do Sul, provavelmente vai começar a ser sentida também a nível de Portugal como realidade que teremos que estar atentos. Nesta situação, o que tem sido entendido, e é a minha opinião, é que há competência dos tribunais portugueses para aplicar estas medidas para remover o perigo, mesmo que elas possam vir de um Estado que não seja contratante da tal Convenção de 96 que eu falei, que é a que trata destas matérias. O objetivo desta remoção do perigo é evitar que essas crianças possam ser vítimas deste tipo de atividades, e no entanto, nas crianças não acompanhadas, esta intervenção não pode passar pelas CPCJs. Tem que ser judicial, porque quando elas não são acompanhadas, há um impedimento de facto dos pais para exercerem as responsabilidades parentais e prestarem consentimento e, portanto, numa circunstância dessas, obrigatoriamente tem que haver um processo judicial. Eu agora vou-vos falar da matéria que eu faço parte, que é a Rede Internacional de Juízes, para perceberem que nós, efetivamente, tivemos a vantagem de que, embora as coisas não funcionassem nos tribunais, mas nós continuamos a trabalhar no âmbito desta Rede Internacional de Juízes. O que é esta Rede Internacional de Juízes? É uma rede que foi criada no âmbito da Conferência da Haia para as matérias da proteção internacional e do rapto internacional, que tem normalmente um ou mais juízes por cada Estado contratante. No caso português sou eu, que exerço essas funções, e o nosso sistema de comunicação entre juízes, eu já vou-vos dizer para que é que serve esta comunicação, é feito através deste mecanismo das comunicações judiciais diretas. Se procurarem na internet esta figura que está aqui, esta imagem que está aqui, das comunicações judiciais diretas, é uma espécie de manual dessas comunicações, em que dizem qual é o modo com que nós comunicamos uns com os outros. No mapa que está aqui representado, podem ver realmente qual é o número de Estados que já designou um juiz para esta rede, onde estão a ver que, efetivamente, tirando a China, a Índia e algumas zonas ali do Médio Oriente e a África, quase todos os países, de certa forma, já nomearam um juiz, ou um ou mais juízes,
para esta rede. Porquê é que isto existe? Porque, no fim de contas, nós começamos a ver que nesta matéria da cooperação o sistema tradicional da comunicação através da carta rogatória estava desatualizado e ultrapassado. E, portanto, aqui tem que haver uma utilização destes contactos e o auxílio direto entre as autoridades judiciárias envolvidas através de vários mecanismos. Portanto, ou através das figuras dos pontos de contacto ou através das figuras das autoridades centrais. E também aqui tem que haver uma articulação entre as estruturas regionais, no sentido de procurar uma cooperação uniforme e global e a aprovação de regras processuais comuns em espaço de maior integração, como acontece, por exemplo, no caso da União Europeia, que aqui nós já temos regras processuais comuns. E como é que nós trabalhamos normalmente nesta matéria? Com meios informais e eletrónicos de comunicação. O meio informal mais comum é o mail, o correio eletrónico. Ou então, quando a língua não é um problema para os intervenientes, pode ser através da videochamada ou outra forma qualquer, ou comunicação direta, ou então nas reuniões diretas que havia em termos presenciais e agora estão suspensas por razões que todos compreendem. Qual é esta intervenção que tem o juiz ponto de contacto? A ideia é de obter informações sobre o estado dos processos em curso, as diligências tenham sido adotadas, disponibilizar apoio ao juiz para qualquer dúvida ou esclarecimento sobre a aplicação das convenções, evidenciar a importância da celeridade na decisão, mas ao mesmo tempo nós estamos a falar de matéria judicial e, portanto, os juízes da rede não são, digamos, tutores dos juízes que têm que tomar estas decisões e, portanto, têm que atuar também de forma que não haja interferências na independência e na livre convicção do julgador, só atua como suporte de apoio, mas aí tem que ser o próprio juiz que peça esse apoio. Portanto, aqui os cuidados que o juiz de ligação deve ter é não efetuar qualquer intervenção na decisão, mas apenas quando solicitado. Não deve formular qualquer orientação sobre o mérito da questão, mas deve apoiar e assistir ou cooperar com as autoridades centrais, cuja competência no âmbito das convenções se encontra delimitada e definida. Nós não podemos, em princípio, atuar por solicitação das partes, pelo menos de forma direta. Portanto, o juiz da rede, no caso português, que sou eu, nós não podemos ter qualquer intervenção de forma direta a pedido das partes. As partes podem sugerir ao tribunal ou às autoridades centrais que solicitem a intervenção do juiz da rede para ultrapassar alguma dificuldade que possa surgir ao nível do próprio processo. Eu já vou-vos falar algumas situações em que isso já ocorreu. Portanto, aqui há normalmente duas funções destas comunicações. Uma primeira função é uma função geral, em que não há processo específico e nós partilhamos informação sobre várias questões. A interpretação da lei, sobre os mecanismos legais, os mecanismos processuais, a forma como é tratada alguma questão a nível interno. Portanto, aqui é, no fim de contas, fornecer informações de nível genérico. Mas também podemos ter esta segunda função, que é uma função em que já depende de processo. Portanto, aqui é entre dois juízes relativamente a um processo específico, com o objetivo de ultrapassar lacunas de informação ou garantir mecanismos adequados a garantir um regresso seguro da criança, ou então obter informações sobre a disponibilidade de medidas de colocação. Portanto, nós temos uma situação da possibilidade de uma criança poder ser deslocada de um país para o outro no âmbito de uma medida de proteção, por exemplo, ficar a viver com familiares no âmbito dessa medida de proteção. Não se encontra cá a solução em Portugal, mas encontra-se essa solução no estrangeiro, e então, mas aqui tem de se verificar essa disponibilidade dessa medida de colocação para ela ser aceita no país estrangeiro. Em relação ao regresso seguro da criança, de certa forma, também é de forma a garantir que a criança, quando sai de Portugal, regressa de forma segura para esse Estado, e o inverso também ocorre. Outro uso que pode ser feito também é para resolver problemas de litispendência. Nos países que fazem parte da Convenção, nós temos a questão da litispendência resolvida, da Convenção 96, perdão. Mas no caso dos países que não fazem parte dessa Convenção, às vezes isso pode ocorrer e, portanto, aqui pode haver esta situação da necessidade de resolver problemas de litispendência ou então resolver situações que envolvam procedimentos em curso ao mesmo tempo em diferentes Estados. Eu dou-vos um exemplo: Portugal e o Brasil. Nós não temos, não são ambos parte, Portugal é parte da Convenção 96, mas o Brasil não é. E o Brasil tem uma norma interna em que diz que a existência de outro processo no estrangeiro não cria situação de litispendência. Então tivemos aqui uma situação concreta em que existia uma ação de responsabilidades parentais em Portugal e uma ação de guarda no Brasil. E isto era quase uma corrida. Não é?
o que é incompreensível para as partes, na minha opinião, e curiosamente até eram representados pelos mesmos advogados. O que era incompreensível para as partes nesta questão é realmente haver uma decisão contraditória. E aqui realmente a intervenção do juiz da rede permitiu que não houvesse uma decisão contraditória, o que veio depois a ocorrer aquilo que nós chamamos uma decisão em espelho, que é o primeiro que decidiu, que tinha em condições de decidir, o outro depois, em função dos elementos que tinha, acabou por decidir também naquele sentido e fixou a residência da criança no local, que de certa forma até veio-se a demonstrar que era conveniente para os pais, porque eles acabaram por aceitar essa competência. Por outro lado, também a transferência de um processo para outro tribunal que se encontra melhor habilitado para conhecer a questão, quando temos deslocação de determinadas condições para os países da União Europeia, há esta possibilidade, e ao mesmo tempo também obter a informação sobre qual é o tribunal competente quando se deve decidir a transferência de jurisdição. Atenção que isto só vale quando essa transferência é possível. Como vocês sabem, o início de um processo, determinar a competência do tribunal, não altera. Com exceção, por exemplo, dos processos de promoção e proteção, em que a alteração da residência pode determinar realmente a alteração da própria competência do tribunal. Então, para isto é que está pensada a situação de transferência de jurisdição. Quais são os princípios que nós observamos nas comunicações? Quase todos nos conhecemos pelos encontros internacionais e tudo mais, e portanto aqui o uso, como eu disse há pouco, os meios tecnológicos é realmente os mais simples, no sentido de permitir uma comunicação rápida e eficiente, aí o mail é realmente o mais adequado. O método e a linguagem devem observar preferencialmente as preferências indicadas pelo destinatário, cada um de nós indica qual é as línguas em que prefere ser contactado. Não existindo uma língua comum, podemos recorrer a instrumentos de tradução simples e eficazes, porque como a comunicação não é muito formal, muitas vezes o que é necessário é que seja compreensível, e por isso é que é esta necessidade de utilizar uma linguagem simples, mas com informação suficiente. Utilizar soluções pragmáticas e imaginativas para promover os contactos pessoais, e aqui a confiança mútua é um fator-chave, e é por isso como nós nos vamos conhecendo, não só através dos contactos por mail, por telefone e nos encontros internacionais, nós quando visualizamos o colega que nos contacta, já sabemos que estamos a ser contactados por um colega, e a confiança mútua aqui tem um papel muito importante no sentido de procurar dar a resposta que o colega pretende em relação a uma determinada questão. Eu dou-vos um exemplo muito concreto que ocorreu agora em plena situação de Covid na zona da China, mas que não afetava os dois países o destinatário e o país de chegada. O país de ida, não é, que era a Alemanha, e o país de chegada. O regresso de uma criança da Alemanha para a Austrália, na altura nem a Alemanha nem a Austrália estavam a viver a situação de pandemia, mas a China já estava a viver a situação de pandemia. E o único voo que se encontrou para a criança é um voo com escala em Hong Kong, que já estava a viver uma situação complicada. E realmente aqui conseguiu-se envolver o juiz, porque a China não tem, mas Hong Kong tem juiz da rede, a juiz alemã conseguiu envolver o juiz de Hong Kong e o juiz da Austrália e fazer com que o percurso da criança, mesmo com escala em Hong Kong, se realizasse de forma segura, sem qualquer tipo de percalços, até chegar à Austrália, que era realmente o que se pretendia após a decisão que tinha terminado o regresso da criança para a Austrália. Como eu disse há pouco, portanto, estas comunicações podem ser feitas para a obtenção das tais decisões de espelho, ou então estas decisões de porto seguro, no sentido de assegurar os termos de regresso, e aqui nessa altura nós pomos os dois juízes intervenientes em contacto, quando eles querem, ou então essa comunicação é feita através dos próprios juízes da rede, portanto de uma forma muito simplificada e sem grandes problemas. Esta rede foi criada para facilitar a comunicação e cooperação entre juízes e contribuir para o bom funcionamento das convenções. Portanto, a ideia aqui é o juiz coordenar o apoio para um acordo dos progenitores relativos a aspectos da custódia com o juiz competente nessa matéria no estado de regresso. Portanto, aqui às vezes há necessidade de recorrer a esses mecanismos. Esta mais ou menos é a linha de comunicação que ela pode existir, ou pode existir de forma direta, por isso é que se chamam comunicações judiciais diretas, com a autoridade central, ou então entre os próprios juízes, ou com os juízes de ligação do Estado requerente e do Estado requerido. Como eu disse há pouco, a atividade dos advogados nesta matéria, se vir inconveniência, é pedir a intervenção do juiz de ligação.
E, portanto, pedindo a intervenção do juiz de ligação, numa situação concreta, se o juiz realmente aceitar, não é? Os mecanismos depois podem ser utilizados em relação a isso. Eu esqueci-me de dizer que, efetivamente, quando há a intervenção do juiz de ligação, o juiz do processo tem obrigatoriamente que dar conhecimento às partes que recorreu ao juiz de ligação, porque isto é baseado no princípio de transparência. É uma dos alertas que eu chamo sempre a atenção dos colegas, é quando recorram à minha intervenção como juiz da rede. Isto é uma atividade que é exercida em acumulação não remunerada. O que se passa é que eu chamo a atenção, assim, atenção, que eu vou pedir a informação, sim senhor, mas convém informar as partes no processo que esse pedido vai ocorrer para que as partes também possam realmente ter conhecimento daquilo que se passa e daquilo que contribui para a formação da convicção do juiz, porque esta matéria, as matérias e informações que sejam recolhidas, o juiz pode aproveitar em termos de decisão de alguma questão. Não é? Normalmente isto tem a ver com questões de execução, mas às vezes pode aproveitar para alguma informação. E, portanto, aqui, em nome do princípio de transparência, pode ser pensado para esta matéria. Só para vocês perceberem, isto normalmente foi pensado inicialmente em 98, quando as redes foram criadas, foi a ideia dos juízes dos Estados Federais. Porque eles sentiam esta dificuldade da necessidade de pôr os juízes estaduais em conversa. E por isso é que eles criaram as redes internas, Estados Unidos, o Reino Unido, porque tem os vários ordenamentos jurídicos, a Alemanha. Portanto, eles tiveram esta necessidade aliás, foram os primeiros a aderir, o Canadá, tiveram esta necessidade realmente de imprimir esta necessidade de intervenção de um juiz que fosse, de certa forma, serviço de ligação. E depois eles trouxeram esta ideia para o funcionamento da rede DAIA. Portanto, a ideia foi mais ou menos esta. É baseado nesta ideia da cooperação, não é? De certa forma, porque nós sabemos que, num momento tão difícil que atravessamos, a cooperação realmente é importante, neste momento, como em termos de salto evolutivo da humanidade, não é? Há dias li este texto que realmente, nesta matéria, até o próprio Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos também afirmou isto, que as respostas coletivas da comunidade a curto prazo devem ser orientadas numa perspectiva de proteção dos direitos humanos, incluindo o direito ao desenvolvimento sustentável, mas assentando no multilateralismo reforçado e cooperação internacional. É pensarmos o que é que nós queremos para o futuro. Um país ou uma Europa virada para si próprio, ou então realmente pensarmos em termos de cooperação. Não é? E realmente o que eu defendo realmente é esta ideia de solidariedade global e de partilha de responsabilidades. Quando aparecer um tratamento ou uma vacina, esta questão vai se sentir de uma forma muito evidente, não é? Porque aqui realmente, se não houver cooperação, nós podemos correr o risco de andarem a vacina chegar àqueles que têm mais dinheiro e não chegar àqueles que efetivamente têm menos dinheiro. Isso é um mau exemplo que nós estamos a dar às gerações vindouras em termos de futuro, e não é isso que eu quero realmente para os meus filhos e para os meus netos. E, portanto, a mensagem que eu quero dizer em termos de mudança é, se realmente quisermos mudar alguma coisa, é esta capacidade de nos adaptarmos à mudança, porque isso é que demonstra realmente a verdadeira inteligência e conseguimos saltar por cima deste efeito negativo que nos veio trazer o Covid. Muito obrigado, agora fico à disposição das questões que queiram colocar. Muito obrigada, doutor. Tenho aqui, de facto, algumas questões que foram colocando alguns colegas que estão a assistir. Tenho aqui uma situação da doutora Clara Rodrigues, que diz o seguinte: na qualidade de mandatária da mãe de menor, constituída nos autos de promoção e proteção de menor em face da situação excepcional epidemiológica provocada pelo coronavírus e do Covid-19, e a fim de evitar o manuseamento no tribunal do processo em papel, requeri nos termos do artigo 27, número 1A e da portaria 283 de 26 de agosto, a disponibilização do processo para consulta eletrónica dos autos. O senhor juiz do processo indeferiu, tendo proferido o seguinte despacho: o processo tem natureza confidencial, só podendo ser consultado nas instalações do tribunal, pelo que, pelos fundamentos invocados, se indefere o requerido. Pergunta à colega quid iuris, ou seja, face à panorâmica do Covid,
e ao impedimento ou ao desaconselhamento da deslocação ao tribunal. Portanto, o despacho do Sr. Juiz foi no sentido de recusar ou indeferir a consulta do processo via eletrónica. Não sei se o doutor pretende esclarecer aqui a colega. Bem, efetivamente, nos processos de promoção e proteção que temos na lei. A natureza confidencial dos processos e essa limitação relativamente à questão do acesso ao processo por parte de quem é interveniente, e neste caso, ou quem representa os intervenientes do processo, que são os advogados. Eu penso que a questão agora estará resolvida através do atendimento por marcação. Portanto, eventualmente a senhora advogada marcar o atendimento para ir lá consultar o processo, é capaz de ter sorte porque, por uma razão bastante simples, pela experiência do meu tribunal, tem havido uma grande procura do atendimento global ou do atendimento geral, mas o atendimento nas secções tem sido mais restrito, mas esse realmente é um problema, e é um problema que temos que pensar se efetivamente, em relação a atos que têm que ser dados conhecimento e que implicam a intervenção e eventualmente o contraditório do advogado, mesmo no processo de promoção e proteção, que tem características muito próprias, se nós não devemos fazer aqui uma interpretação hábil em relação à questão da confidencialidade e eventualmente recorrer à solução de haver certos atos que podem ser disponibilizados no próprio processo, e quando falo no próprio processo, o processo eletrónico. Não é? Pronto. Nós podemos pensar assim, é difícil o advogado poder antever o que é que tem, o que é que deverá ter acesso quando não teve acesso a nada. Não é? Portanto, não sei se percebem qual é o meu raciocínio. O advogado não teve acesso a nada. Não é? Então, sim senhor, então peça lá o acesso a partes do processo específicas. Então, mas eu não tive acesso a nada, não faço a mínima ideia do que é de pedir, quais são as partes específicas. Que era o problema que se tinha antigamente nos inquéritos. Eu ainda fui advogado estagiário e confrontei muitas vezes com despachos do Ministério Público a dizer, então diga lá quais são os autos a que quer ter acesso. Não faço ideia o que é que está lá, como é que eu coloco esta questão em relação aos autos a que quer ter acesso. Portanto, é uma questão que tem que ser vista do ponto de vista, mas pelo menos o acesso àqueles atos que implicam a decisão e eventualmente também o próprio princípio do contraditório, que é um princípio que está presente também na Lei de Promoção e Proteção, ela não foi afastado, aplicam-se os princípios do Código de Processo Civil. Não é? E o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já condenou o Estado português justamente por violação de princípios processuais num processo de promoção e proteção muito famoso. Foi aquele caso em Sintra da Liliana Melo, não é? Portanto, em que as senhoras advogadas ganharam o caso no Tribunal Europeu, não foi pela bondade da decisão, foi porque realmente não foram observados princípios processuais essenciais. Portanto, aquilo foi mesmo perder na Secretaria, não é? Portanto, isso é uma questão que vamos ter que pensar para o futuro, realmente, do ponto de vista do acesso, e vai de encontrar aquilo que eu disse. Era exatamente isso que eu ia referir, a questão da publicidade, não é? Mais alargado de publicidade, pelo menos aos atos essenciais. É evidente que nós vamos continuar a ter sempre matéria que, numa determinada altura do processo, poderá ter que ser confidencial. Isso é incontornável, não é? Mas há um momento em que, efetivamente, essa matéria deixa de ser confidencial. E a partir do momento em que deixa de ser confidencial, e aqui, com exceção, por exemplo, dos casos de adoção, porque aí a confidencialidade é mesmo quase plena, tirando essas situações, realmente há um momento em que, quando se trata de observar o princípio do contraditório, então tem que se pensar em mecanismos que permitam o pleno exercício do contraditório com todas as ferramentas que o advogado precisa. Mas isso é uma reflexão que temos que ter a nível do próprio funcionamento do processo e das limitações que neste momento o processo de promoção e proteção tem, que eu reconheço que são muitas. Soutor, muito obrigada. Tenho aqui uma questão colocada pelo Soutor António Ferreira de Cima, que diz o seguinte: o recurso à recolha de depoimentos escritos através dos mandatários das partes, se for privilegiada para situações de obtenção de depoimentos que não aquecem nem arrefecem, não é assumir que esse sistema de obtenção de prova traduz a assunção legal da prática de atos inúteis? Mas se sim, então é igualmente assumir a contradição deste meio de obtenção de prova com o princípio que o próprio processo civil consagra de exclusão da prática de atos inúteis.
Se o doutor se merecer algum comentário ao doutor esta questão. A prova que não aquece nem arrefece não é prova inútil. É prova que não é controvertida, é diferente. São coisas completamente diferentes. Eu já trabalhei com o regime processual civil experimental e alguns dos seus advogados provavelmente devem ter trabalhado também com ele no Porto, em que essa solução também era evidenciada. Né? A possibilidade, por exemplo, no âmbito dos processos de injunção, essa possibilidade existe desde o princípio. Não é? E normalmente está pensada para quê? Para aquele tipo de prova em que a prova pode ser recolhida ou por acordo das partes, no sentido de recolher a informação, ou então por depoimento escrito, em relação àquela prova que não oferece controversão. Porque a prova que oferece controversão, aí é importante realmente a mediação. Não é? Eu não me referi para prova inútil, porque se a prova é inútil nem sequer se apresenta. Não se apresenta. Porque há factos que não precisam de ser provados. Eu refiro-me às vezes a factos instrumentais, para aquelas testemunhas que efetivamente é aceita a determinada questão. E atenção, nós estamos a falar na matéria da jurisdição da família e das crianças, em como vocês sabem, toda a prova, com exceção daquela que diz respeito a documentos autênticos, estamos a falar de ações de Estado sobre direitos indisponíveis, toda a prova, tirando aquela que diz respeito a documentos autênticos, tem que ser feita no processo. E muitas vezes o que nós verificamos é que temos lá testemunhas que não levantam problemas nenhum daquilo que eles vão dizer, que é aceito. Só que o facto de ser impugnado não tem efeito nenhum e tem que haver prova mesma sobre ela. Portanto, é para este tipo de prova que eu me refiro. Muito bem, doutor. Tenho aqui também uma outra situação, que por acaso não tenho aqui identificação de quem colocou a questão, tem um número. Boa tarde, permite-me colocar a seguinte questão, situação. Meu cliente português, casado com uma senhora de nacionalidade brasileira, encontram-se desavindos e a tratar do processo sobre a guarda da sua filha, de nacionalidade portuguesa e brasileira, filha em comum. O meu cliente está com medo que a sua esposa fuja com a filha para o Brasil, sendo certo que a esposa já ameaçou fazê-lo. Haverá forma de impedir que isso aconteça? E se tal acontecer, qual o procedimento para assegurar o regresso da menor? Muito obrigada, antecipadamente. Bom, e a senhora doutora falou em dois mecanismos. Um mecanismo preventivo, que ele pode existir, mas é baseado numa situação de risco, que é realmente a oposição à saída, ou eventualmente, como estamos a falar do Brasil, a oposição à obtenção de passaporte, que é um mecanismo administrativo que é exercido junto das autoridades que têm a ver com as saídas para o estrangeiro. Mas eu recordo, se a criança tem residência em Portugal, a lei portuguesa é aplicável. Portanto, sendo a criança residência em Portugal, sendo a lei portuguesa aplicável, o que significa é que qualquer saída dessa criança a título definitivo implica, ainda que as responsabilidades parentais não estejam reguladas, portanto, depois de estarem reguladas já terá que se ver como é que as responsabilidades parentais foram reguladas. Mas não estando reguladas, o exercício das responsabilidades parentais é conjunto, o que implica que uma questão de particular importância tem que ser decidida pelos dois. E aí não há dúvida nenhuma, e a doutrina e a jurisprudência são uniformes, que uma mudança de residência da criança para um Estado estrangeiro é questão de particular importância. Se a questão se verificar posteriormente, aí o mecanismo é realmente fazendo atuar a Convenção da Haia de 1980, que apesar de ser um mecanismo relativamente expedito do ponto de vista daquilo que está escrito na lei, o Brasil tem algumas dificuldades em termos de execução por dois motivos. Pelo próprio funcionamento da justiça e pelo facto de ser um país muito grande, não é? Em que tem depois a própria dificuldade de encontrar. Portanto, aí, se realmente houver possibilidade de recorrer aos mecanismos administrativos não digo de retenção, mas de certa forma de procurar impedir a saída da criança, mas como eu disse, estes mecanismos administrativos, que é a oposição à saída de menor, implicam um grau de risco que é depois avaliado pelo CEF. Muito bem, muito obrigada, doutor. E penso que ainda a doutora Ruth Batista coloca aqui a questão, gostaria de questionar o meritíssimo juiz António Fialho se existe algum fundamento legal, convenção, para solicitar em Portugal que a criança e a mãe vítimas de violência doméstica possam ir para o país da naturalidade da mãe, Holanda, sem autorização do pai, na pendência dos processos crime,
promoção e proteção e regulação de responsabilidades parentais, sem que a mãe possa ser acusada de rapto. Pronto. Portanto, há aqui várias questões. Assim, primeiro é preciso que a questão seja resolvida, porque não é garantido, logo à partida, que não só se verifique o rapto, mas também a violência doméstica e tudo o resto. Portanto, primeiro é preciso que a questão seja judicialmente resolvida. O que acontece numa circunstância, mas é um risco, não é? Imaginemos, por exemplo, que no sentido de proteção, não é, da própria criança e da própria mãe neste caso, a mãe ainda assim resolve sair. E é iniciado um processo de regresso. Aí é possível atuar as tais situações de exceção, que eu falei há pouco do tal risco grave ou situação intolerável. E realmente a violência doméstica integra-se claramente numa situação de risco grave ou situação intolerável. Agora, isso já implica um juízo de valor relativamente à exceção. E as exceções são interpretadas normalmente restritivamente, porque o objetivo da Convenção é fazer atuar um mecanismo de regresso. Não é? Portanto, em termos de solução, o que eu acho é fazer tudo por tudo para que a questão se resolva, do ponto de vista até inclusivamente, se ficar demonstrada uma situação de violência doméstica, à partida, o exercício das responsabilidades parentais não poderá ficar exercido em conjunto por ambos. A nossa lei neste momento não permite. Não é? Aliás, é um dos fatores do 1906, número 2, que é entendido pela doutrina e pela jurisprudência. Mas isso tem que ficar demonstrado, não é? De certa forma. Portanto, se isto ocorrer, aí a solução de futuro em termos de deslocação da criança em termos de residência já implicará um juízo completamente diferente. Enquanto for conjunto, não pode. Se for exclusivo, realmente já poderá fazer realmente esse tipo de avaliação. Não é? Mas depende de muitos fatores, porque depois também depende da maneira como é exercido eventualmente o direito de visita por parte do outro progenitor. Não é? A experiência que eu tenho tido, e eu acho que aqui vale a jurisprudência das cautelas, é no âmbito do pedido terem atenção que essa eventualidade da questão da deslocação seja também equacionada pelo Tribunal. E aí a pessoa fica mais legitimada, eventualmente, a tomar uma decisão ou não. Não é? Portanto, mesmo que a pessoa depois não se conforme com a decisão do Tribunal, tem sempre um fundamento para, como eu disse há pouco, em termos de obter outro resultado, não é? Num Tribunal Superior, poder dizer assim, eu coloquei esta questão ao Tribunal de Primeira Instância e não me deu razão. Não é? Mas com os argumentos que eu tenho, venho também esgrimir estes argumentos em termos de resultado na segunda instância. Pelo menos tentar garantir isso. Portanto, mas se não colocar a questão logo no Tribunal de Primeira Instância, é evidente que não será na segunda instância que ele vai colocar depois. Muito bem, Sr. Doutor. A doutora Isabel Aguiar Branco, relativamente ao caso que referiu, diz a doutora, da lidespendência entre países em que um não é subscritor da Convenção de Haia, qual o papel do juiz de ligação? Não sendo conhecida a lidespendência por um dos Estados, que valor vinculativo tem a intermediação dos juízes internacionais? Eu, quando falo em lidespendência, estou a falar nos países que não sejam parte na Convenção de 96. Portanto, só neste caso é que vale esta circunstância. Portanto, a Convenção de 80 não tem regras de lidespendência. Portanto, só a Convenção de 96 é que resolve, e o regulamento no âmbito da União Europeia é que resolve as questões de lidespendência. A intermediação dos juízes de ligação, de certa forma, é procurar evitar soluções contraditórias. Porque uma solução contraditória, além de ser completamente incompreensível para as próprias partes, levanta depois problemas jurídicos muito complicados. Não é? Porque depois é do género, qual é aquela que depois eventualmente poderá executar? E depois se eu vou executar, ou obter o reconhecimento de uma decisão aqui, que é contraditória de outra que foi dada aqui, levanta esses problemas. Portanto, a ideia aqui é pôr os dois juízes em confronto, não é? Ou diretamente, neste caso com o Brasil era fácil, porque os dois juízes falavam português e portanto foi fácil realmente pô-los em confronto um com o outro, no sentido de procurar evitar essa situação de lidespendência em relação às duas decisões. Porque na prática nós não temos, o processo português era o primeiro, portanto não havia fundamento para o Tribunal Português se declarar incompetente
porque a mudança da residência não alterava a competência do tribunal, é uma regra que nós temos, e por outro lado a instauração do processo lá, como eles têm uma regra que penso que é o artigo 24, se não estou em erro, do Código de Processo Civil brasileiro, que dizia que efetivamente, havendo uma situação internacional, não há litispendência e o tribunal pode conseguir. Isto era quase uma corrida, e portanto como essa corrida não era... A ideia aqui de certa forma é evitar a decisão contraditória. É evidente que isso depois fica ligado ao bom senso de ambos os juízes envolvidos, mas o objetivo da intervenção dos juízes de ligação não é dizer, olha, resolve neste sentido, ou resolve naquele, ou decide a litispendência assim, ou decide assado. Pronto. A ideia é, de certa forma, procurar que eles próprios também sejam sensibilizados para evitar decisões contraditórias. Mas a decisão depois caberá aos próprios juízes envolvidos, como eu disse há pouco. Continua a doutora Isabel Aguiar Branco e questiona de que forma é que se concilia a independência dos juízes com essa prática de fazer coincidir decisões e, portanto, ir de encontro à decisão proferida em primeiro lugar. São meras sugestões que nós fazemos. Nós fazemos sugestões, enviamos aos colegas jurisprudência, doutrina, ferramentas para que os colegas possam decidir. A decisão é deles. Portanto, mantêm a sua livre convicção e independência, obviamente. Não há qualquer diferença, não só na matéria de facto, na matéria de direito. O que damos porque muitas vezes estas matérias implicam o desconhecimento de algumas nuances, e o que nós damos partilhamos com os colegas informações, doutrinas, jurisprudência de tribunais internacionais, de tribunais nacionais, onde a questão foi colocada, mas depois, em última análise, a decisão cabe a eles. É como, por exemplo, um colega que me pede opinião sobre um caso e eu dou-lhe a minha opinião, mas a decisão é dele. Não é? Portanto, é apenas nada mais do que isto. Não é? Se ele seguiu a minha opinião, eu fico satisfeito porque, no fim de contas, partilhou a minha opinião. Mas se não seguiu, não é por aí que a decisão fica mais diminuída. Não é? A doutora pergunta ainda as disposições da Conferência de Haia que sustentam esta posição. Qual posição? A posição relativa à independência e à litispendência e às questões. Está bem. Isto está nos princípios. O que legitima a nossa intervenção é os artigos 8º e 9º do Regulamento de Bruxelas 2 bis, 8º e 9º da Convenção da Haia de 1996 e o artigo 7º da Convenção de 80 sobre os meios informais. Foi com base nisto que foi criada a rede. Depois, nos princípios a estabelecer, que é, digamos, um documento interno, só nos vincula a nós, não é? Nestes princípios é que foi estabelecida essas regras de procurar não intervir, não interferir na função judicial, porque nós estamos a falar, neste momento são 100 e tal juízes a nível de todo o mundo, e há diferentes meios de intervenção. Para ser juiz da rede tem que ser juiz. Não pode ser um administrativo nem alguém ligado ao poder político. Portanto, tem que ser um juiz. Nem sequer pode ser outro tipo de... E tem que ser um juiz em exercício. É um dos requisitos. E as nomeações são feitas pelo Conselho Superior da Magistratura. Portanto, só isso também permite que haja realmente alguma proteção em termos de garante da independência. E, portanto, nos princípios que foram assim estabelecidos, depois há uma questão do próprio funcionamento. Não é? E no funcionamento o que nós temos que ter o cuidado é de procurar operar de maneira a dar apenas sugestões e não orientações, são sugestões de trabalho. Claro, sim. Soutor, tenho aqui muitas felicitações, Soutor também se abrir certamente o bate-papo a sério a elas, muitas felicitações pela exposição que foi muitíssimo esclarecedora. Quero mais uma vez agradecer a amabilidade em aceitar o nosso convite, foi extremamente importante e útil toda a informação que partilhou connosco. Agradecer em nome da Delegação de Matosinhos da Ordem dos Advogados e de todos os que estiveram presentes. Também, obviamente, com a colaboração do Conselho Regional do Porto, foi possível organizar e fazer acontecer esta conferência que a todos penso que muito valeu e muito ajudou nas respectivas vidas profissionais e até outros pela novidade do tema que certamente não o tratarão com tanta acuidade. Soutor, muito obrigada pela disponibilidade,
agradeço mais uma vez a sua intervenção, que a mim muito me enriqueceu. Eu vi que havia aqui uma pergunta de uma senhora advogada que perguntava se o PowerPoint podia ser disponibilizado. Sim, isso também ia agora colocar-lhe essa situação. O doutor vai disponibilizar. Exatamente, nós depois já combinamos a forma de eu fazer chegar o PowerPoint. Se calhar via delegação e depois nós faremos chegar aos colegas sem problema nenhum. E é só finalmente partilhar uma questão, que foi abordada aqui também pelo doutor e que é a intervenção obrigatória dos advogados nos processos de jurisdição voluntária e nomeadamente nestas questões com crianças e menores, que, como muito bem disse, são questões muitíssimo importantes e que merecem, e aproveitava para partilhar uma situação que aconteceu aqui no Tribunal de Família de Matosinhos, que foi numa conferência de pais, uma senhora juiz ter sido agredida por um dos progenitores. E certamente, como muitas vezes já ouvimos, inclusivamente o nosso Presidente do Conselho Regional referir, e que eu partilho em absoluto, que é, se estivesse lá um advogado, certamente isso não acontecia. Exatamente. E, portanto, terminava com esta partilha, que, a meu ver, é um ponto importante a destacar-se e que todos devemos trabalhar nesse sentido. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela intervenção. Permita-me que possamos, noutras oportunidades, dirigir-lhe outros convites e para partilhar aqui outros temas que, no âmbito da direito da família, o doutor, melhor do que ninguém, nos esclarecerá. Muito obrigada, eu vou então terminar aqui a sessão. Obrigada a todos os que assistiram e até uma próxima. Doutor, muito obrigada. Obrigado.